Está em Mateus capítulo 17, vamos ler o versículo 10 até o 13 para ganharmos tempo, mas nós faremos menção do 1 até o 13. Versículo 10 do capítulo 17 de Mateus diz assim: E os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Ao que Jesus lhes respondeu: Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Eu, todavia, vos afirmo, Elias já veio. Mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Os discípulos entenderam então que era a respeito de João Batista que ele havia falado. Glória a Deus. Nós queremos trazer aqui uma palavra sobre restauração, né? O programa Peregrino, a Igreja Evangélica Geração Peregrinos, tem por objetivo metodologia restauração, em todos os sentidos, para a honra e glória do Senhor. Acreditamos que nós estamos na dispensação chamada restauração, que antevém ao arrebatamento. Glória a Deus. A Bíblia vem relatar aqui em Mateus capítulo 17, do 1 ao 13, que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou em particular até um alto monte. Jesus levou eles a um alto monte. Quando a Bíblia nos aponta para alto monte, nós já vamos ver aqui que a situação se tornou espiritual. Toda vez que sobe, se sobe na direção de Deus, se sobe no nível espiritual. É isso que Jesus está falando aqui. E ali a Bíblia diz que Jesus foi transfigurado na presença de Pedro, Tiago e João, onde as roupas de Jesus se tornou branca. E a Bíblia diz ali que ele resplandecia como o sol. Imagina aquela teofania, aquela gloriosa experiência que eles tiveram ali. E no versículo de número 3, registra a Bíblia que surgiram na frente de Jesus Moisés e Elias conversando com Jesus. Olha, quando eu olho que Moisés e Elias agora estão junto com Jesus na terra, eu passo a perceber que ali está a representação dos escritos, está a representação da própria Bíblia, na figura de Moisés. Quando nessa circunstância surge Moisés, ele está trazendo ali a lei, ele está trazendo ali os escritos, ele está trazendo ali a letra, ele está trazendo ali a própria Bíblia Sagrada. É uma simbologia de que Moisés agora está tipologicamente representando a Bíblia Sagrada. E também está Elias. Quando se observa Elias, e você vai para a história de Elias com Israel lá no passado, você vai ver que Elias foi o grande restaurador. E diga-se de passagem que Elias foi um homem cheio do Espírito Santo do Senhor. Quando você olha Elias aqui no versículo 3, você está vendo aí a representatividade do Espírito Santo. Você está vendo ali a tipologia do Espírito Santo. Você tem a pessoa de Jesus, você tem a pessoa de Moisés e de Elias, você tem Jesus em uma dosagem perfeita com a palavra e com o Espírito Santo. Tem que ser em dose certa. Quando nós observamos isso, nós vamos entender que nós não podemos exagerar na letra, porque a Bíblia diz, a letra mata. O conhecimento só nos traz fadiga.
só nos traz cansaço, como dizem Provérbios, aleluia. E a Bíblia está falando em Elias no Espírito. Quando a gente entra no Espírito de maneira isolada, nós nos tornamos fanáticos. E observo aqui que Deus está nos dando uma lição que tem que ser na dose certa. Você que é cristão tem que ser tanto cheio de Bíblia como cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não deixa você ficar letrado. E a letra, a Bíblia, não deixa você ficar fanático. Na dose certa, você caminha na direção do alto, ao encontro de Jesus. Aleluia. Lá no versículo de número 4, a Bíblia diz que o Pedro quer fazer uma tenda para os três. Não vou ler aqui, porque precisamos remir o tempo. O apóstolo Pedro, o discípulo aqui, o discípulo Pedro, que subira ao monte com Pedro e Tiago, ele queria fazer uma tenda, uma para Jesus, uma para Elias e outra para Moisés. Ele se expressa, vamos fazer aqui, aleluia. E a Bíblia diz logo a seguir que, de repente, uma nuvem toma aquele ambiente e já não estão mais ali Moisés e Elias. O que eu entendo? Que foi uma teofania, que foi uma aparição para que eles tivessem aquela experiência. Tanto é que Jesus disse a eles: não falem disso enquanto eu não ressuscitar. Aleluia. Então se percebe que aquilo não era terreno. Como construir tendas para Moisés e Elias se eles não eram terrenos, eles eram espirituais? Como construir tenda para Jesus se Jesus estava palmilhando, mas subiria aos céus logo a seguir? E a Bíblia vem falando daquele encontro, e Jesus se aproxima dos discípulos e diz a eles que não era para que eles temessem, né? E lá no versículo de número 10 diz a Bíblia: os discípulos lhe perguntaram, então, por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Eles estavam vendo Elias ali, eles viram Elias ali, e agora eles lembraram que os escribas falavam. Quem eram os escribas? Os escribas eram profissionais que sabiam escrever. Na época de Jesus, na época dos gregos, na época dos romanos, na Palestina, contemporâneos de Jesus, por vários séculos, se tinha ali os escribas. Eles eram profissionais. Eram eles que transliteravam o que ouviam e afixavam nos pergaminhos aquilo que lhes era ditado. Então os escribas eram pessoas extremamente entendidos da palavra de Deus. E os escribas hebreus, eles traziam todo o conhecimento bíblico, e eles sabiam que apareceria alguém, aleluia, e eles tinham em sua mente que Elias ressuscitaria e viria anunciando Jesus, o que não aconteceu. E nós vamos ver aqui no decorrer da história que o Elias que apareceu foi o sentimento de restauração que estava na vida de Elias e que veio sobre a vida de João Batista. Vamos observar. Elias vem primeiro. Os escribas diziam isso. Não eram quaisquer pessoas. E nós podemos observar que quando eles diziam, ora, antes da vinda do Messias, antes tem a etapa em que se manifesta Elias. Então nós estamos vendo aí duas etapas. E se você observar bem, você observa três etapas: antes de Elias, durante Elias e o Messias. Isso tudo aconteceu. São dispensações. A dispensação daqueles 400 anos de silêncio, e aí surge a dispensação de João Batista,
o Elias, o sentimento de Elias, o sentimento de restauração, o sentimento anunciando que viria o Messias. João Batista apontava para Jesus. Era essa a dispensação antes do surgimento de Jesus Cristo. Observe, lá no versículo de número 11, ao que Jesus lhes respondeu: Elias, com certeza, vem e restaurará as coisas. Vamos isolar esse versículo 11 para que a gente tenha uma outra visão. Depois nós colocamos ele dentro do contexto. Vamos ver o que acontece? No versículo de número 11 diz que Jesus falando a eles, diz: Elias vem e restaurará. A conjugação do verbo está no futuro do presente do indicativo. Jesus está falando restaurará. Jesus está falando do futuro. Jesus estava ali, estava falando do futuro. Que futuro é esse? É o futuro que nós estamos vivendo. O futuro da dispensação chamada restauração, que não é outra coisa senão despertarmos para a volta de Jesus. A restauração aponta para o arrebatamento. A restauração aponta para os acontecimentos atuais e para a volta de Jesus. Se conserta hoje, se restaura hoje, se prepara hoje, porque ele está aparecendo amanhã. Jesus está falando aqui a restaurar, o verbo restaurar, no futuro do presente do indicativo, está falando de futuro. E além de dizer que restaurará no futuro do presente do indicativo, ele fala todas as coisas. Bem, a função do ministério restauração é restaurar a saúde, é restaurar o casamento, é restaurar ministérios, é restaurar finanças, é restaurar, preparar, reedificar, reconstruir, aleluia, para a volta do Senhor. Aleluia. É Jesus que está falando no futuro do presente do indicativo, apontando para a nossa época, aleluia, para que Elias, com esse sentimento que teve Elias lá na Palestina, aleluia, que teve também João Batista antes de Jesus, e agora igrejas com ministérios específicos, aleluia, e metodologia de restauração, avisando que Jesus volta. O mesmo conceito, porque restauração não aponta para si, não enaltece a placa, não fala da placa de maneira orgulhosa, mas aponta sem placa para a volta de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Restaurará todas as coisas, vai restaurar tudo, não é só um detalhezinho, não, restaurará todas as coisas. Ou entramos no conceito de restauração, ou não seremos restaurados. Essa é a questão. Quero lembrar aqui que não somos os únicos. Ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Somos o menor, talvez o menor, entre os Elias, para anunciar a palavra do Senhor, que Jesus está voltando e que devemos nos preparar. Somos os menores para a honra e glória do nome de Jesus. Bem, a Bíblia está falando aqui no versículo 11, todas as coisas. Lá no versículo de número 12, agora voltamos ao contexto de todo o 17, do 1 ao 13. Eu, todavia, vos afirmo, Elias já veio. Agora, Jesus, ele leva o olhar para o futuro e agora ele traz o olhar para o presente, falando então de João Batista. Mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos dele. Em nenhum momento fala de João, mas se identifica João dentro do conceito.
Observe isso. O conceito chamado espírito de Elias, que estava em Elias, como ele apareceu aqui, que estava em João, como o próprio Jesus afirma, e também está hoje nos ministérios que tem esse propósito. Aleluia. Num outro, fala desse conceito, foi o que nós falamos aqui. No versículo 11 não fala de João, no 12 fala indiretamente, aleluia. E lá no versículo 13 ele nomeia João Batista, aleluia. O que nós queremos aqui frisar também? Nós queremos frisar o conceito de preparação para a vinda do Messias, aleluia. Nós temos a convicção que a igreja hoje tem de anos de vida, 1985 anos. Por quê, irmão? Porque a igreja surgiu no ano 33, depois do nascimento de Jesus. Porque o nosso calendário, o calendário gregoriano que acompanhamos agora, ele parte do ano zero, do ano do nascimento de Jesus. É claro que não há, de maneira específica e acertada, o dia exato do nascimento de Jesus. Se sabe que ele nasceu na lua nova, no primeiro mês, o mês de Nissan, aleluia, onde nasce Jesus. Temos aí o mês de abril e o mês de maio, não há certeza. Diante do calendário gregoriano, nós temos margens de erro para mais e para menos de 3 anos. Então se entende que nem dia e nem hora se sabe quando Jesus vai voltar. Mas se percebe também que a igreja completará 2000 anos no ano 2033. E é isso que nós estamos aqui pregando o evangelho. Daqui a 15 anos a igreja completará 2000 anos. E Jesus diz que vem ao amanhecer do terceiro dia. Ele ressuscitou ao amanhecer do terceiro dia. Abra os seus olhos, porque nós estamos vivendo tempo de restauração. Aleluia. E ao olhar aqui para João Batista, diante dos conceitos de restauração em João Batista, nós vamos ver que tudo, irmão, são etapas. Como já falei aqui, 400 anos de silêncio, surge João Batista, surge Jesus. Com esse tempo aí da manifestação de Deus, agora nós entramos na dispensação de restauração e estamos caminhando para o aparecimento de Jesus nas nuvens. Estamos caminhando para o aparecimento do anticristo sobre a terra, aleluia, onde ele fará um acordo com Israel e com 3 anos e meio será rompido, e nós estamos esperando, nós, os cristãos, estamos esperando o arrebatamento da igreja. Quando eu olho para João Batista, eu observo que João Batista